3, 2, 1, gravando. Bem-vindo ao canal Lendas e Fatos. Aqui estamos novamente para contar mais algumas histórias sobre lendas e fatos, como o próprio canal diz, né? Enfim, na história de hoje, mas antes disso, se inscreva no canal, dá seu joinha e vamos embora. Na história de hoje, nós vamos contar o seguinte. Eu conheço uma pessoa muito próxima a mim até, que ele teve uma experiência espiritual muito bacana e eu queria relatar aqui, né? Não vou dizer os nomes, mas queria poder compartilhar com vocês o que aconteceu, que para mim é extraordinário e muito bacana, e é uma pessoa que é próxima a mim, é uma pessoa que eu conhecia de perto, de fato, a história era verídica e tudo mais. Mas enfim, o que aconteceu? Esta pessoa estava com um problema de saúde e estava diagnosticada com o nome que eu falei? Hérnia. Hérnia. E a hérnia no homem, né, ela dá no pé da barriga, como diz a história, pé da barriga, como se a barriga tivesse pé, né? E nos testículos. No caso dele, estava atacando nos testículos. E aí, um tempo atrás, ele veio para São Paulo para poder fazer cirurgia, né? Porque estava incomodando muito, é muita dor, não pode pegar peso nem fazer nada, porque a dor incomoda muito. E aí, estava numa situação tão grave que para subir as escadas, a escada incomodava. Se andasse muito, incomodava. Então, tipo, estava numa situação bem precária. Ele foi, procurou os médicos aqui em São Paulo, no atendimento público. Só que para fazer a cirurgia iria demorar bastante. Nesse meio tempo, a mãe dele passou mal. Ela já era uma senhora de idade avançada e ela acabou se acidentando, levando uma queda e foi internada e ele teve que ir embora. E aí, chegando lá no Nordeste, onde ele reside, não vou falar nomes para preservar a identidade, mas aí ele ficou lá cuidando da mãe dele e tudo mais, e depois chegou a falecer a mãe dele, e passando o tempo, ele com aquela dor, a hérnia crescendo, e ele sempre orando e rezando, pedindo a Deus, como ele é uma pessoa muito espiritualizada, né? Ele sempre pedindo a Deus que, né, ajudasse ele a encontrar um caminho ou facilitasse para ele poder fazer essa cirurgia o quanto antes, porque de fato estava atrapalhando muito a vida dele, no trabalho dele, nos afazeres. Né? Ele também já é um senhor de idade, mas mesmo assim ele ainda trabalha. E aí o que aconteceu? Um certo dia, né, Deus resolveu atender os pedidos dele. Escutou as orações. E o que aconteceu? Ele disse que estava dormindo e naquele momento em que ele se deitou para dormir, ele meio que disse como se fosse um sonho. Ele teve um sonho, que na verdade não é um sonho, né? Para quem é espírita entende o que eu irei falar, mas para quem não é, falando desta forma para poder entender melhor. Ele meio que teve como se fosse um sonho. E neste sonho ele estava deitado em uma maca e em volta dele tinha 3 médicos, o qual ele não conhecia. E esses médicos faziam a cirurgia, né, da hérnia dele, retirava ali e tudo mais. Após a cirurgia que eles faziam, os médicos ainda no sonho diziam, olha, prescrevia ali a dieta que ele tinha que seguir, né, não pegar peso, enfim, como se fosse no médico mesmo, num hospital físico, material aqui. Só que isso ele estava tendo no sonho. E aí, quando ele acordou, ele percebeu uma coisa. Ele estava sem dor e sem a hérnia. A hérnia sumiu. E a dor sumiu junto. Ou seja, ele percebeu que ele passou por uma cirurgia espiritual, né?
Lá chama de cirurgia invisível. Então Deus mandou 3 anjos, 3 médicos espirituais para poder fazer essa cirurgia nele, operar nele, né? Ele escutou as orações dele. E nisso já tem mais de meses. Ele só teimou numa coisa porque ele ficou na dúvida e acabou quebrando um pouco o preceito que ele tinha que seguir e foi trabalhar e pegou peso. E ele disse que voltou a ter um carocinho no lugar, mas não está sentindo mais dor nenhuma e isso já tem meses. Então, para ele foi uma grande alegria, porque ele conseguiu vencer, o que mais incomodava era a dor, né? Então, ele conseguiu voltar a trabalhar, fazer as atividades dele, sem dor, sem nada, né? E é isso. Um relato sobre praticamente um milagre, né? Uma intervenção divina numa pessoa que eu conheço, próxima a mim, e que de fato recebeu essa dádiva por Deus, pelo mundo espiritual, onde muitos não acreditam, né? Mas de fato existe. E ele passou por uma cirurgia espiritual, onde, no caso, para quem é espírita, sabe que é muito possível, como nos casos do famoso médio que faleceu na década, se não me engano, de 90, 80, sei lá, o Zé Arigó, que trabalhava com o Dr. Fritz e fazia cirurgias extraordinárias ao vivo ali, de a pessoa chegar com um tumor e ele abrir ali na hora e tirar aquele tumor na frente de todo mundo e a pessoa sair curada, né? Então isso de fato existe. Era isso. Se inscreva